Tá gravando, Elisa, pode brindar e começar. Tá fechado o microfone. Eu saúdo ao grupo com a graça e paz do Senhor Jesus. Vamos brindar o dia que o Senhor nos deu. Hoje aqui está chovendo demais, né? Mas glórias a Deus por isso. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas 28 e 2 Reis, de 16 a 17. Confere. Vamos lá. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ele agiu mal diante do Eterno e não foi como seu antepassado Davi. Pelo contrário, seguiu o exemplo de Israel a ponto de fundir imagens para servir aos deuses pagãos de Baal. Queimou incenso proibido no vale de Ben-Rinom e chegou a ponto de oferecer o próprio filho em sacrifício, prática abominável copiada dos povos pagãos que o Eterno havia expulsado da terra. Ele também participou das celebrações às divindades ligadas às orgias religiosas que estavam espalhadas por toda parte. O Eterno entregou nas mãos o rei da Síria, que o atacou com muita violência e o derrotou, levando muitos prisioneiros para Damasco. Aproveitando a situação, Israel também impôs a ele uma grande derrota. Peca, filho de Remalias, matou num só dia 120.000 soldados valentes, porque eles abandonaram o Eterno, o Deus de seus antepassados. Além disso, Zicre, herói efraimita, matou Maaseias, filho do rei, Aziricão, encarregado do palácio, e Eucana, o segundo em comando abaixo do rei. E não parou por aí. Os israelitas capturaram 200.000 homens, mulheres e crianças, além de grande quantidade de despojos que levaram para Samaria. Odede, profeta do Eterno, estava ali por perto. Ele encontrou o exército quando este entrava em Samaria e disse: Parem onde estão e ouçam-me. O Eterno, o Deus de seus antepassados, aborreceu-se contra Judá e usou vocês para castigá-lo. Mas vocês abusaram, exageraram na força e escravizaram seus irmãos de Judá e de Jerusalém. Não percebe que cometeram um grande pecado contra o Eterno, o seu Deus? Agora prestem atenção. Façam o que vou dizer. Mandem todos os prisioneiros de volta. Se não fizerem, vocês experimentarão o fogo da ira do Eterno. Alguns líderes efraimitas, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Radlai, também não concordavam com aquela decisão e disseram aos que voltavam da guerra: Não traga esses prisioneiros para cá. Já cometemos um pecado contra o Eterno e agora seremos culpados de outro. Com isso, acumulamos culpa bastante para detonar uma explosão da ira divina. Então os soldados entregaram os prisioneiros e os despojos aos líderes e ao povo. Alguns homens especialmente designados reuniram os cativos. Vestiram os que estavam nus com roupas encontradas nos despojos e puseram sandálias nos pés deles. Também providenciaram uma boa refeição. Trataram os feridos, puseram os mais fracos sobre jumentos e depois os conduziram a Jericó, a cidade das palmeiras, devolvendo-os a seus familiares. Só então voltaram para Samaria. Na mesma época, o rei Acais pediu ajuda ao rei da Síria. Os edomitas voltaram a atacar Judá e levaram muitos prisioneiros. Para piorar, os filisteus invadiram as cidades das planícies até o oeste e o deserto sul e capturaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Geredote, além de Socó, Tímina e Gisdon, com as aldeias vizinhas. O rei Acais, numa atitude arrogante, achando que não precisava do Eterno, permitiu que Judá caísse na depravação. Por isso, a nação foi humilhada pelo Eterno e teve de buscar ajuda. Mas Siglat-Pileser, rei da Síria, não quis ajudá-los. Em vez disso, humilhou Acais mais ainda, atacando e zombando dele. Desesperado, Acais saqueou o templo do Eterno, o palácio e todo lugar de onde era possível tirar alguma coisa de valor, e entregou tudo ao rei da Síria, mas não adiantou. O rei Acais não aprendeu a lição. O mundo inteiro estava contra ele, mas ele insistia em se rebelar contra o Eterno. Oferecia sacrifícios aos deuses de Damasco, porque depois de ser derrotado por Damasco, pensou:
Se eu servir os deuses que ajudaram Damasco, talvez eles me ajudem também. Mas a situação só piorava. Primeiro, Acais foi arruinado, depois toda a nação. Ele retirou todos os objetos de valor e fechou as portas do templo do Eterno. Em seguida, espalhou santuários pagãos para uso pessoal por toda Jerusalém e pelo território de Judá. Eram altares destinados à adoração de qualquer deus. O Eterno ficou furioso com ele. O restante da vida de Acais, tudo que fez, do início ao fim, está registrado nas crônicas dos reis de Judá e de Israel. Quando Acais morreu, foi sepultado em Jerusalém, mas não foi honrado com o sepultamento no cemitério dos reis. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Agora, segundo Reis 16 e 17. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, Acais, filho de Jotão, começou a reinar em Judá. Acais tinha 20 anos de idade e reinou 16 anos em Jerusalém. Ele agiu mal diante do Eterno, seu Deus. Não foi como seu antepassado Davi. Pelo contrário, seguiu os passos do rei de Israel. Ele até ofereceu seu filho em sacrifício, prática abominável que copiou dos pagãos que o Eterno tinha expulsado da terra. Também oferecia sacrifícios sobre altares das divindades ligadas a orgias religiosas e debaixo de árvores frondosas espalhadas por todos os lugares. Depois Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, se uniram contra Jerusalém e sitiaram a cidade, mas não puderam vencer Acais. Na época, o rei de Edom recuperou o porto de Elat e expulsou os homens de Judá. Os edomitas ocuparam Elat e estão lá até hoje. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Sou seu servo e seu filho. Venha, livra-me das investidas do rei da Síria e do rei de Israel. Eles estão me atacando. Acais mandou o ouro e a prata dos cofres do palácio e do templo do Eterno como presente para o rei da Síria. O rei da Síria o acudiu, atacou e conquistou Damasco. Deportou o povo para Aqui e matou Rezim. O rei Acais foi encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, em Damasco. Ficou impressionado com o altar de Damasco e, quando voltou, mandou ao sacerdote Urias um desenho e a planta do altar. O sacerdote Urias construiu o altar de acordo com as especificações que o rei Acais tinha enviado de Damasco. Quando o rei chegou de Damasco, Urias já tinha concluído o altar. Assim que o rei viu o altar, aproximou-se em reverência e programou um sacrifício com todo tipo de oferta: ofertas queimadas, oferta de cereal e oferta de bebida, e aspergiu sangue sobre as ofertas de paz. Mas ele retirou do centro o antigo altar de bronze que representava a presença do Eterno e o deixou no canto. Em seguida, o rei de Acais deu ordens ao sacerdote Urias: de agora em diante, todos os sacrifícios serão oferecidos no novo altar. O grande altar, as ofertas queimadas da manhã, as ofertas de cereal da tarde, as ofertas queimadas e as ofertas de cereal do rei, as ofertas queimadas, as ofertas de cereal do povo e todas as ofertas de bebidas. Derrame todo o sangue das ofertas queimadas e do sacrifício sobre o altar. O antigo altar de bronze será para meu uso particular. O sacerdote Urias seguiu à risca as instruções do rei Acais. O rei Acais tirou do templo todo o material de bronze, tirou os painéis laterais, as pias dos suportes móveis, o tanque e os 4 bois de bronze que o sustentavam. Pôs o tanque sobre uma base de pedra e finalmente retirou todas as figuras que pudessem ser ofensivas ao rei da Síria. O restante da vida e dos feitos de Acais está registrado nas crônicas do rei de Judá. Acais morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. No 12º ano de Acais, rei de Judá, Oséias, filho de Ela, chegou a reinar sobre Israel. Reinou 9 anos em Samaria. Ele agiu mal diante do Eterno, mas não foi tão ruim quanto seus antecessores. Salmaneser, rei de Assíria, atacou Oséias e fez dele seu súdito, obrigando-o a pagar impostos. Mas Oséias, agindo pelas costas do rei da Síria, buscou o apoio do rei Sor, do Egito, e suspendeu o pagamento dos impostos.
Salmaneser, rei da Síria, descobriu a trama e mandou prendê-lo. Depois invadiu o país, atacou Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, Salmaneser conquistou Samaria e levou o povo cativo para a Síria. Ele estabeleceu os exilados em Ala, no fim do Gozã, das margens do rio Abor e nas cidades dos Medos. Eles foram exilados porque os filhos de Israel pecaram contra o Eterno, seu Deus, que os havia livrado do Egito e da cruel escravidão do faraó. Eles adoraram outros deuses, seguiram o caminho das nações pagãs que o Eterno tinha expulsado e adotaram as práticas introduzidas pelo rei de Israel. Praticaram as ocultas coisas ofensivas ao Eterno e depois construíram publicamente altares que instigavam a prostituição em toda parte. Puseram símbolos e colunas sagradas em toda a esquina. Para onde se olhasse havia incenso oferecido às divindades pagãs, as mesmas ofertas apresentadas pelas nações pagãs que o Eterno tinha expulsado. Eles cometeram muitos pecados e provocaram a ira do Eterno, apesar de ele os ter advertido: não façam isso. O Eterno tinha avisado Israel e Judá inúmeras vezes por meio dos seus profetas e videntes, dizendo: desviem-se do pecado, faça o que eu ensino e o que ordenei na revelação entregue a seus antepassados. Tenho lembrado você daquelas palavras por meio dos meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir. Pelo contrário, foram mais obstinados que as gerações anteriores. Desprezaram as instruções do Eterno, seu Deus. Rejeitaram a aliança com seus antepassados e fizeram pouco caso das advertências. Seguiram deuses inúteis e viveram vidas inúteis, como as nações pagãs a seu redor. O Eterno tinha advertido claramente: não as imitem, mas não adiantou. Eles ignoraram as instruções do Eterno e o seu Deus, e fizeram 2 ídolos de metal em forma de bezerro, e um poste sagrado em honra a Será, a deusa da prostituição. Adoraram forças cósmicas como os deuses e deuses dos astros. Frequentaram os altares das divindades de Baal ligadas às orgias religiosas. Chegaram a ponto de oferecer os próprios filhos em sacrifício. Praticaram ocultismo e magia, prostituíram-se com todo tipo de abominação, provocando a ira do Eterno. O Eterno ficou furioso e se livrou deles. Ele os expulsou da terra, deixando apenas uma tribo. Judá, na verdade, Judá. Na verdade, Judá não era muito melhor, pois também deixou de guardar os mandamentos do Eterno e adotou as mesmas práticas introduzidas por Israel. O Eterno rejeitou todo o povo de Israel. Ele os castigou e os entregou nas mãos de saqueadores. Finalmente, ele os expulsou da sua presença. Quando o Eterno separou os israelitas da dinastia de Davi, eles proclamaram rei um homem chamado Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão fez Israel se desviar do Eterno e viver em pecado. Os filhos de Israel transigiam com todos os pecados de Jeroboão, sem nunca se opor. Por fim, o Eterno disse: basta, e se virou contra eles. Ele já os tinha advertido muitas vezes por intermédio dos profetas. Depois mandou Israel para o exílio na terra da Síria, onde permanece até hoje. O rei da Síria levou gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amat e de Sefarvaim para povoar as cidades de Samaria, em substituição aos israelitas. Eles ocuparam as cidades como se fossem proprietários. Para os novos habitantes, o Eterno era apenas outro Deus. Os assírios não o conheciam nem os adoravam. Por isso, o Eterno enviou leões para o meio deles, e muitos foram atacados e mortos por esses animais. Mandaram dizer ao rei da Síria: esses povos que você trouxe para morar nas cidades da Samaria não sabiam o que Deus da terra esperava deles. Por isso, ele mandou leões que estão matando as pessoas. Ninguém sabe o que Deus da terra está exigindo delas. O rei da Síria mandou dizer: levem de volta alguns sacerdotes que estão no exílio. Eles poderão voltar e viver em Samaria para instruir o povo a respeito do Deus da terra, para instruir o povo a respeito do Deus da terra, que a terra espera deles. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou para morar em Betel. Ele os ensinou a honrar e adorar ao Eterno.
Mas cada povo trazido pela Síria continuava cultuando seus ídolos nos altares pagãos espalhados pela terra que os moradores de Samaria tinham deixado. Cada povo fez o seu. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuba Nergal, os de Amate acima, os de Ava, Nibais e Tartaki, os de Sevarvaim, Adrameleque e Anameleque, deuses a quem o povo oferecia seus filhos em sacrifício. Eles adoraram o Eterno, mas não exclusivamente. Também nomearam todo tipo de pessoa, mesmo sem qualificação sacerdotal para conduzir os rituais nos altares idólatras. Eles adoravam o Eterno, mas também mantiveram a devoção aos deuses de onde eles vieram. Eles continuaram até hoje nessas práticas antigas. Não adoram o Eterno e não seguem as instruções nem as ordenanças que o Eterno deixou para os filhos de Jacó, a quem ele deu o nome de Israel, porque o Eterno fez aliança com seu povo e ordenou: não adorem outros deuses, não se prostrem diante deles, não sirvam nem ofereçam sacrifício a eles. Adorem o Eterno, o Deus que tirou vocês da terra do Egito, manifestando seu grande poder. Respeitem e temem a Ele. Adorem a Ele. Ofereçam sacrifícios a Ele somente. Tudo que Ele deixou escrito para vocês, instruindo-os como viver e se conduzir. Ora, pratiquem tudo isso enquanto viverem. De maneira alguma vocês deverão adorar outros deuses. Não se esqueçam das suas obrigações na aliança que Ele fez com vocês. Não adorem outros deuses, adorem apenas ao Eterno. É Ele quem livrará você de toda a opressão. Mas eles não deram atenção, continuaram fazendo o que sempre fizeram. Já aqueles povos adoraram o Eterno, mas também prestavam culto aos ídolos pagãos. Até hoje fazem isso, seus filhos e netos. Até hoje fazem isso. Seus filhos e netos repetem as práticas de seus antepassados. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, gente. Aleluia. Glória a Deus.